Outra questão importante também destacada é aquela do inciso 11 do artigo 24. Não é? Lá trata, na verdade, do remanescente de obra ou do serviço ou de fornecimento de bens em consequência da rescisão contratual. Não é? Nesses casos também existe a possibilidade de chamar o segundo colocado, claro, em ordem de classificação da licitação, não é? Desde que ele aceite todas as exigências do procedimento licitatório, inclusive o preço ou a atualização do preço, se for necessário a sua correção. Aqui nós temos que lembrar de uma exigência. Nesse caso, não é, pressupõe que a licitação anterior seja resultado de uma contratação que foi rescindida. E, nesse caso, a administração contrata o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, desde que aceitem, como disse há pouco, não é, todas as exigências com o mesmo valor ou atualizado, dependendo do prazo. Aqui, nós temos que fazer uma observação. Nessa situação, nós não estamos falando daquelas contratações necessárias para, por exemplo, corrigir ou para substituir parcelas de uma obra que foi executada incorretamente pelo licitante anterior. Se for esse o caso, a administração deve elaborar um novo procedimento licitatório visando sanar aqueles defeitos. Tá? Bem, já finalizando, porque esse tema é um pouco longo, né, nós temos que discutir dois assuntos muito importantes que tratam, na verdade, de questões que nós nos vemos envolvidos no dia a dia. É a contratação de instituição brasileira incumbida da pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional. Aqui, uma das exigências é que esta instituição deva ter uma reputação ilibada no mercado. Outra questão importante nesse contexto é que ela deve ser sem fins lucrativos. E aqui eu preciso fazer um destaque importante quando falamos das fundações de apoio. Né? As contratações diretas das fundações de apoio devem enquadrar num plano do PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Contratante. E aqui eu devo fazer mais um destaque. Não é? Primeiro é a necessidade de pertinência. O que significa essa necessidade de pertinência? É necessário que o objetivo da contratação se traduza na atividade específica daquela instituição contratada. Não se admite, por exemplo, a contratação de manutenção, conservação, vigilância, serviços administrativos rotineiros, não é? E outras atividades comuns encontradas no mercado. Por quê? Porque o próprio artigo 170 da Constituição Federal fala da livre iniciativa. Ora, se na livre iniciativa nós temos todos esses serviços comuns, a universidade, por exemplo, não pode contratar uma entidade de apoio, uma fundação de apoio, por exemplo, para executar aqueles serviços com dispensa de licitação e que esses serviços estejam sendo oferecidos por empresas no mercado. Portanto, quando falamos em dispensa, a natureza da instituição e o objeto da contratação, além de comprovada compatibilidade com os preços de mercado, deve também existir, como eu disse há pouco, a pertinência entre o objetivo da instituição e o objeto que será contratado. Outra questão importante é a do inciso 16 da Lei de Licitação, mais especificamente do artigo 24 da Lei de Licitação. Trata da impressão de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais por órgãos ou entidades que integrem a administração pública. Bem, aqui nós temos uma situação muito, diria,
difícil de tratar em tese. Não é? Por quê? Nós temos nesse inciso algumas expressões que chamamos de conceitos indeterminados. Quando falamos, por exemplo, em formulários padronizados. Não é? Quando falamos em formulários, entendemos, mas quando falamos em padronizados? Não é? Ora, se o formulário não for padronizado, nós temos que buscar uma empresa no mercado e não contratar com dispensa uma entidade de direito público. Quando falamos, por exemplo, em edições técnicas oficiais, e aqui eu quero fazer um destaque especial. Quando falamos em edições técnicas oficiais, será que o livro publicado por um professor, ele é uma edição técnica oficial dentro desse contexto de dispensa, né? Para contratar, por exemplo, uma entidade da administração pública criada para esse fim? Então vamos imaginar, nós temos uma entidade da administração pública estadual que, dentre as suas finalidades, ela faz publicações, né? Tem gráficas, tem um editorial, um conselho editorial, portanto faz publicações. Então eu pergunto, nessas situações, não é, nós podemos entender que o livro de um docente de uma determinada unidade se enquadra nesse conceito de edições técnicas, né, para dispensar a licitação? Não é? Me parece que não. Portanto, nós temos que, no caso de impressões técnicas especiais, não é? Como eu disse, nós temos sérios problemas nessa temática. Portanto, não é possível definir de antemão e precisamente a amplitude dessa disposição da lei. Nós vamos precisar, na verdade, verificar, no caso concreto, se ele se encaixa a essa exigência para existir. Aí sim, a dispensa de licitação. Destaquei como importante nesse contexto o inciso 17, que trata da aquisição de componentes ou de peças necessárias para a manutenção de equipamentos durante o período da garantia. E aqui nós temos que lembrar do seguinte, que nesses casos estão autorizadas, quando forem condições impostas pelo fornecedor, para manter a garantia do equipamento, não é? E essa exigência, ela, obviamente, só poderá ser respeitada pela administração quando for expressamente, ou quando estiver, na verdade, expressamente constante da proposta originariamente formulada pelo fornecedor, lá por ocasião da aquisição do equipamento principal. Não é? Agora nós temos também a questão das peças de reposição. Quando essas peças, né, originais, elas apresentarem alguma qualidade especial que se relacione com o funcionamento eficiente do equipamento, né, também nesses casos, desde que seja exigência do fornecedor, podem ser adquiridas com dispensa. Bem, em outras palavras, é válida a restrição imposta pelo fabricante quando a utilização de peças ou componentes ou de outra origem puder desgastar ou causar algum tipo de prejuízo ao equipamento. Claro que tudo isso deve ser comprovado tecnicamente, porque se não fosse assim, o fornecedor exigiria sempre que os produtos de reposição, enfim, os insumos fossem sempre os originais, né? Claro, aí teria uma reserva de mercado. Mas se exige, finalizando, que quando o licitante vencedor exigir, por exemplo, justificadamente que durante o período da garantia, a garantia só será mantida nessas circunstâncias, a administração deve observar isso primeiro, se for necessário realmente observar a garantia, né? E aí fica uma discricionariedade da administração pública. Claro, tudo devidamente justificado, motivado, sob pena de responsabilidade no final, né? Outra questão que destaquei também de importância é o inciso 21 da lei do artigo 24 da Lei de Licitações. Fala ou trata da aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos dos órgãos de fomento, né? Aqui nós temos que fazer um destaque especial, né?
por que a lei autoriza a dispensa para se adquirir bens ou insumos relacionados com pesquisa científica e tecnológica. Aqui, na verdade, quando se fala em bens ou insumos para pesquisa ou desenvolvimento de pesquisa tecnológica, científica ou tecnológica, nós temos que lembrar que, nessas situações, não é possível submeter a contratação a um critério de maior vantagem, né? Maior vantagem quanto à qualidade, maior vantagem quanto ao preço. Na verdade, nós não podemos ter, nestas situações, esses parâmetros de preço ou de qualidade. Não é? Por quê? Quando falamos em pesquisa, nós temos que buscar aquele bem ou aquele insumo identificado pelo pesquisador, porque é em razão da própria pesquisa que vai se aferir a viabilidade daquilo que o pesquisador escolheu como interessante, útil, necessário ou primordial para a sua pesquisa. Portanto, quando nós estamos nos referindo aos critérios de compras, né, de aquisição de bens ou insumos para a pesquisa científica ou tecnológica, nós não vamos fazer contratação ou submeter a contratação a critérios de maior vantagem sobre os parâmetros, por exemplo, preço ou qualidade. É o próprio pesquisador que deve identificar qual é o melhor bem, o melhor insumo, enfim, o melhor equipamento para o desenvolvimento da sua pesquisa. E é por isso que, nesse caso específico, se autoriza a dispensa de licitação. Bem, continuando, nós temos que destacar as questões que envolvem o inciso 24 do artigo 24, que trata da dispensa. Fala da celebração dos contratos para a prestação de serviços por organizações sociais, né? desde que essas atividades estejam contempladas no contrato de gestão. Preciso lembrar que esse dispositivo ele somente se aplica nos casos em que a pessoa jurídica qualificada como organização social, a administração só pode contratar essa organização social quando essa pessoa jurídica for, nos termos da lei, a Lei 9637 de 98, que ela for identificada como organização social. Por quê? Nós temos esta norma, a 9637 de 98, ela traz requisitos para qualificar uma determinada organização em organização social. E aí ela tem algumas vantagens jurídicas, né? Portanto, quero frisar novamente que a dispensa de licitação envolvendo organizações sociais, ela precisa, em primeiro lugar, ter essa denominação autorizada de acordo com a lei. Segundo, o objeto da contratação deve ser aquele que estiver contemplado dentro das atividades elencadas no contrato de gestão. Fora destas exigências, a contratação será ilegal se for realizada por dispensa, né? E ainda falando um pouco mais de organizações sociais, o Poder Executivo ele pode qualificar como organizações sociais aquelas pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e à preservação do meio ambiente, da cultura e da saúde. Portanto, quando nós falamos em organizações sociais, elas devem preencher todos esses requisitos. E ainda, quando falamos em contrato de gestão, nós temos que entender que esse contrato de gestão ele deve ser firmado com a entidade superior para que se alcance determinados objetivos, determinadas metas. Sem estas exigências legais, a contratação será, portanto, ilegal, como disse há pouco. Outra questão importante que destaco é aquela do inciso 25, né?
ela trata da contratação realizada por instituição científica e tecnológica ou por agência de fomento. Aqui, na verdade, se trata da transferência de tecnologia da organização, da entidade de fomento para a atividade privada. Portanto, as entidades de fomento, no momento em que financiam o desenvolvimento de uma certa pesquisa, ela adquire, desde que isso faça parte do fomento, ela adquire os direitos da autoria daquele desenvolvimento tecnológico. Nesses casos, obviamente, a universidade ou a entidade de fomento tem, por princípio, passar esse desenvolvimento tecnológico para as entidades privadas. Nesse contexto, nós temos, e aqui é de interesse especialmente dos professores, pesquisadores, né? Nós temos a Lei 10.973, de 2004, que ela dispõe sobre os incentivos à inovação, à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Portanto, a exploração do resultado decorrente dessas pesquisas, né? Ou seja, o fomento à atividade de pesquisa por parte dessas entidades administrativas, resultam necessariamente na aquisição de direitos autorais ou de privilégios sobre a utilização de inventos e criações. Portanto, para transferir os direitos de exploração para a iniciativa privada, a lei prevê a dispensa de licitação. Em resumo, a administração deverá divulgar, no caso de passar essas inovações tecnológicas para a atividade privada, deverá divulgar aos potenciais interessados a sua intenção de promover a alienação em igualdade de condições, evidentemente, né? De forma que ela obtenha, nessa operação, a maior vantajosidade possível, né? Claro que tudo isso dentro de um contexto contratual, né? No momento em que a entidade de fomento transfere recursos para o pesquisador, nesse contrato deve existir todas essas questões, né, de transferência de tecnologia, de direitos autorais, né? Portanto, é interessante para os professores pesquisadores e para as entidades de fomento. E agora, quase finalizando, né, nós vamos tratar do assunto elencado no inciso 27 do artigo 24, que trata de dispensa. Aqui, na verdade, tem mais interesse para municipalidades, né? Mas por que vou tratar desse assunto? Porque no contexto envolve uma atividade que está sendo desenvolvida em várias unidades universitárias, né? Se refere ao processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis. Nós vamos encontrar em várias unidades vários projetos de pesquisa ou principalmente extensão voltados à educação ambiental, à formação de cooperativas de catadores de materiais reciclados, recicláveis, reutilizáveis, não é? Associações essas formadas por pessoas de baixa renda. Portanto, nessas situações, não é? Onde existir uma coleta seletiva, não é? E o processamento desses resíduos sólidos urbanos puder ter no seu desenvolvimento, na sua gerência, no seu desenvolvimento mesmo, essas entidades com pessoas de baixa renda, nesses casos, não é? As municipalidades estão autorizadas a contratar estas associações de catadores de recicláveis com dispensa de licitação, não é? Por que com dispensa de licitação? Porque a própria lei está promovendo uma inserção social e econômica dessas pessoas de baixa renda em uma atividade que visa, na verdade, promover a gestão ambiental, não é? E o mais importante de tudo isso é que as municipalidades devem pagar para essas entidades pelo trabalho que elas realizam fazendo a coleta seletiva desses materiais recicláveis. Alguém poderia perguntar, mas por que a administração pública vai pagar
se aquelas pessoas estão recolhendo, por exemplo, materiais recicláveis e que depois geram recursos. É que essas pessoas estão colaborando diretamente na preservação do aterro sanitário, ou seja, no prolongamento da vida útil de aterros sanitários, e isso custa dinheiro e a administração pública deve obrigatoriamente pagar por isso. E faz parte, claro, da questão de educação ambiental, né? Outra questão importante, e agora é para finalizar de verdade, é o parágrafo único desse artigo 24. Nesse parágrafo único, ele fala que naqueles casos de dispensa, que falamos lá no início, né, no inciso 1 e inciso 2 desse artigo 24, aquelas dispensas de 8 a 15 mil, que já foram referidas, né? Nesses casos, quando a empresa contratada for consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresas públicas e, no nosso caso, autarquias, né? A norma, ou seja, o parágrafo único desse artigo 24, autoriza que a dispensa passe de 8 para 16 e de 15 para 30. Mas isso aplica-se para nós, no âmbito da universidade? Evidentemente que não. Por quê? Esse parágrafo único faz referência expressa a contratos de gestão e agências executivas. Nós, a universidade, né, nós não somos agências executivas. Por quê? Para ser agência executiva, nós temos que ter um contrato de gestão e essa nomenclatura, agência executiva, deve ser, só é possível quando preencher certos requisitos legais. Portanto, nós não somos agências executivas no contexto definido pela Lei 9.449 de 98, 9.649 de 98, portanto, nós, no âmbito da universidade, nós não aplicamos esse parágrafo único, dobrando a dispensa de licitação para 16 ou para 30 mil. Né? Aplica-se apenas àquelas entidades que são definidas como agências executivas e têm o contrato de gestão, o que não é, mais uma vez, o nosso caso. E finalizando, quero agradecer a gentileza de me ouvirem, quero solicitar também que participem efetivamente do fórum de discussão, porque é no fórum que nós vamos levantar os problemas efetivamente que ocorrem no dia a dia e procurar entender como os tribunais de contas, como a jurisprudência entendem determinadas situações que ocorrem no dia a dia, no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes o servidor fica perplexo como resolver determinadas situações. Bem, com isso finalizo mais uma vez, agradeço a gentileza e até nosso próximo encontro. Até mais.